Neste momento, estaremos meditando sobre a mais impressionante de todas as jornadas da história da humanidade. A jornada do povo judeu no deserto durante 40 anos. O tema desta mensagem é 40 anos de jornada no deserto. É importante que você acompanhe todo o conteúdo desta mensagem, que será de grande edificação para a tua vida espiritual. A jornada de 40 anos de Israel no deserto foi um período de provações, milagres e aprendizados para o povo escolhido por Deus. Nesta mensagem, estaremos apresentando alguns aspectos históricos, geográficos, teológicos e espirituais dessa jornada. Isto com base nas fontes bíblicas e em alguns comentários de estudiosos. A história começa com a escravidão dos israelitas no Egito, que durou cerca de 400 anos. Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para libertá-los da opressão de Faraó. Moisés realizou 10 pragas no Egito, que demonstraram o poder e a soberania de Deus sobre os deuses egípcios. A última praga foi a morte dos primogênitos, que poupou os israelitas que tinham o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas. Esse evento ficou conhecido como a Páscoa, que significa passagem ou salvação. Faraó finalmente deixou os israelitas partirem, mas logo se arrependeu e os perseguiu com seu exército. Deus abriu o Mar Vermelho para os israelitas passarem em terra seca e fechou as águas sobre os egípcios, que se afogaram. Esse foi o primeiro grande milagre que Deus fez para salvar o seu povo. Depois da travessia do Mar Vermelho, os israelitas seguiram pelo deserto do Sinai, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles enfrentaram dificuldades como a falta de água e de comida, mas Deus proveu para as suas necessidades. Ele fez brotar água da rocha, enviou maná do céu e codornizes para comerem. Ele também lutou por eles contra os amalequitas, um povo inimigo que os atacou pelo caminho. Depois de cerca de 3 meses, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus estabeleceu uma aliança com eles. Ele se revelou como o Senhor Yahvé, o Deus único e verdadeiro, que os tirou da terra do Egito. Ele lhes deu os 10 mandamentos e outras leis morais, civis e cerimoniais que deveriam obedecer para serem o seu povo. Ele também ordenou a construção de um santuário, o tabernáculo, onde ele habitaria no meio deles. Depois de 1 ano no Monte Sinai, os israelitas partiram em direção à terra prometida, que Deus havia jurado dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eles chegaram à fronteira da terra de Canaã, na região de Gades Barneia. Moisés
enviou 12 espias, um de cada tribo, para explorar a terra e trazer um relatório. Os espias voltaram depois de 40 dias e confirmaram que a terra era boa e fértil, mas também disseram que havia povos fortes e cidades fortificadas nela. 10 dos 12 espias desanimaram o povo com um relatório pessimista, dizendo que eles eram como gafanhotos diante dos gigantes que habitavam na terra. Apenas 2 espias, Josué e Caleb, encorajaram o povo a confiar em Deus e entrar na terra. Mas o povo não quis ouvir a Josué e Caleb e se rebelou contra Moisés e Arão. Eles murmuraram contra Deus e quiseram voltar para o Egito. Deus ficou irado com essa atitude e jurou que nenhum daquela geração entraria na terra prometida. É certo, Josué e Caleb, ele determinou que eles vagariam pelo deserto por 40 anos, um ano para cada dia que os espias exploraram a terra. Nesse tempo, todos os que tinham mais de 20 anos morreriam no deserto, até que surgisse uma nova geração. Os 40 anos de jornada pelo deserto foram um tempo de provação e disciplina para os israelitas, mas também de cuidado e misericórdia de Deus. Ele continuou a guiá-los pela coluna de nuvem e de fogo, a alimentá-los com maná e a protegê-los dos inimigos. Ele também realizou outros milagres, como fazer sair água da rocha novamente, quando o povo teve sede. Enviou serpentes abrasadoras quando o povo murmurou, e curou os que olharam para a serpente de bronze que Moisés levantou em um poste. Continuou a dar vitória sobre os reis Seom e Og, que tentaram impedir a passagem dos israelitas. Continuou a fazer com que as roupas e os sapatos dos israelitas não se gastassem durante todo o tempo no deserto. Deus também ensinou o seu povo a observar as suas leis, os seus rituais, como o sábado, a circuncisão, a Páscoa, os sacrifícios, as ofertas, as purificações, os dízimos, as festas e os sacerdócios. Ele também revelou mais sobre o seu caráter e os seus propósitos, como o seu amor, a sua justiça, a sua santidade, a sua fidelidade, a sua paciência, a sua ira, a sua graça e a sua glória. Depois de 40 anos no deserto, os israelitas chegaram novamente à fronteira da terra prometida. Moisés reuniu o povo e fez um longo discurso, no qual repassou a história do que Deus havia feito por eles, desde a saída do Egito até aquele momento. Ele também relembrou as leis de Deus que lhes havia dado no Monte Sinai e as renovou com eles. Ele exortou o povo a amar a Deus de todo o coração, a obedecer os seus mandamentos e a não se desviar para adorar outros deuses.
ele abençoou a cada uma das 12 tribos e nomeou Josué como seu sucessor. Depois disso, Moisés subiu ao monte Nebo, onde Deus lhe mostrou toda a terra prometida. Moisés morreu ali, aos 120 anos de idade. Ele não entrou na terra prometida, porque havia desobedecido a Deus em uma ocasião, quando Deus mandou que ele falasse à rocha, mas ele feriu por 2 vezes, em vez de falar com ela para tirar água. Deus mesmo sepultou Moisés em um lugar desconhecido. Ele foi o maior profeta que Israel teve, pois falou com Deus face a face. A história de 40 anos de Israel no deserto foi um período marcante na história do povo de Deus. Ela revela tanto as fraquezas e os pecados dos israelitas, quanto o poder e a bondade de Deus. Ela também aponta para o cumprimento das promessas de Deus e para o seu plano de salvação para toda a humanidade. Ela nos ensina lições importantes sobre a fé, a obediência, a confiança, a gratidão e esperança em Deus. Em Neemias, no capítulo 9 e o versículo 19, está escrito: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar, isto pelo caminho por onde haviam de ir. Escuta, esta jornada é a mais impressionante de todas. 40 anos de uma jornada no deserto. Não foi fácil para o povo judeu. Foram muitas privações. Neste deserto não tinha padaria, não tinha farmácia, não tinha posto de saúde, não tinha supermercado, não tinha posto de gasolina, não tinha salão de beleza, não tinha shopping center, eles não tinham ônibus, não tinha metrô. A jornada foi uma jornada de muita privação, mas também de muito milagre da parte de Deus. Escuta, tu estás neste deserto, mas fica certo que as providências da parte de Deus continuarão sobre a tua vida. Deus não te colocou neste deserto para te matar, mas para que você tenha experiência com ele. Tu sairás melhor deste deserto. Não esqueça, tem coluna de nuvem de dia para você e tem coluna de fogo à noite. A presença de Deus estará contigo continuamente. Se você gostou desta mensagem, você pode fazer o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, que também é fundamental para uma maior visualização dos nossos vídeos. Você que é novo no nosso canal, acione o sininho para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E compartilhe o máximo que você puder, para que outras vidas também venham ser alcançadas por esta mensagem. E que a glória de Deus, a presença de Deus, as misericórdias de Deus, as mãos de Deus continuem estendidas sobre a tua vida. Amém.